manda pedido de oração. Quero dizer que a igreja não para, a igreja congregacional, graças a Deus, nós estamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, nós estamos funcionando por enquanto, né, na forma virtual, que a gente foi obrigado a entrar na era digital, né? Então, nós temos a live da terça-feira, às 20 horas. Nós temos a live das quartas-feiras. Vou marcar 16h30, porque é mais fácil para as meninas virem me ajudar. Porque o pessoal tem criança, então é complicado mesmo. Então, vou deixar esse horário 16h30. Mas quando acabar a pandemia, meu amor, 15 horas lá na igreja, fogo e glória no Sinai, a gente dando glória, hein? E quinta-feira também, 20 horas, tem algum irmão da igreja, nós somos uma igreja de palavra, então sempre tem uma palavra boa, fresquinha do céu para você. No domingo de manhã tem a live às 10 horas da manhã, geralmente é um estudo. E à noite, 20 horas, o grande culto em adoração a Deus lá do nosso templo. E geralmente quem está pregando é nosso pastor tem uma palavra muito boa. Tem sido muito bom esses momentos, porque a gente não pode parar. Eu vou falar toda quarta-feira aqui, nada para a igreja. Desde lá da igreja, da primeira igreja, ninguém parou a primeira igreja, não vai ser esse momento que a gente vai parar a gente, não. E quando a gente caçar a pandemia, por que eu falo toda terça-feira? Porque eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então toda quarta-feira eu vou falar. Ó, quando acabar a pandemia, travessa 15 de maio, 176, igreja congregacional. E aí, você vai lá na minha igreja. Terça-feira tem o culto de célula que é nas casas. Você vai perguntar pra mim, quando voltar, acabar a pandemia, você pergunta, Sara, onde é que é a célula? Eu te dou o endereço, você vai lá da Glória com a gente. Quarta-feira, círculo de oração, 15 horas. É 1h30, irmãos. Mas é 1h30 assim que o céu desce, que Jesus visita a gente. Você não tá gorda nada, irmã Joana, você tá linda. E quinta-feira, culto de ensino, um estudo bíblico maravilhoso a partir de 19h30. Domingo de manhã, 9 horas EBD. Ah, tem criança? Leva sua criança que tem as tias para dar aula para sua criança. E à noite também, um grande culto em adoração a Deus a partir das 19 horas. Em cima tem o culto para os adultos e embaixo tem culto. Os pequenininhos têm um trabalho diferenciado, direcionado para a idade deles. E para os maiores tem a igreja da criança. Então, por favor, acabou a pandemia, deixa de ser Cristo em casa, vai para a igreja. Ah, não tem uma igreja, vá para uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Eu lhe recomendo a igreja congregacional, porque é uma igreja da palavra. Amém? Nossa, como eu falei, deixa eu beber água aqui rapidinho. Vou pegar meu copo aqui, dá licença. Ó, copo. Beber água, né, mano? Porque só fala demais, né? Então tem que beber água. E o texto que eu quero comentar, que eu quero pregar nessa tarde, que eu tô com vontade de pregar, então eu vou pregar, é sobre um texto super conhecido, mas que Deus me trouxe uma outra visão dele. E eu quero nessa tarde, quando a gente está precisando de tanto milagre, que a gente está vivendo uma época que a gente... Irmãos, ó, anota o que eu vou falar para vocês. Nós estamos vivendo numa época que nós precisamos de milagres e vai vir uma outra época, quando acabar essa pandemia, nós vamos passar por tempos difíceis. Mas quem tem intimidade com Deus, como a gente leu lá no comecinho, vou reler, para você lembrar, você que chegou agora, você não leu a leitura oficial, você tem que chegar na hora, 4h30. Ao homem que teme ao Senhor, Salmo 25:12. Bota aí, filha, a referência pra mamãe. Oi? Ô, Dayana, bota. Salmo 25, verso 12. Até o 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Na prosperidade repousará a sua alma. E a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse foi o nosso primeiro texto e é o texto base do que eu quero falar com você. Mas agora nós vamos para 2 Reis 4.
Conhecidíssimo esse texto aqui, muito conhecido, do azeite da viúva, porque todo mundo quer que Jesus multiplica azeite, na verdade. A gente está precisando mesmo, irmãos, nós estamos numa fase da vida que a gente está precisando viver milagres desse. E que você seja um Eliseu, que você seja um Elias nessa geração, ou que você seja outra pessoa que nós vamos falar daqui a pouco. E ele no 2 Reis 4, verso 1, ele tá falando, começa falando, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Guarde isso. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam com as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas este respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Tu sabe que ela está queimando no meu coração, ó Deus. E eu quero compartilhar, Senhor, uma palavra de fé, de esperança, Senhor. Mas não só isso, mas de compromisso, Senhor, nessa tarde, ó Pai. Senhor, que essa palavra vá como flecha perfeita no coração daquele que for ouvir, ó Pai, e que ela age de forma transformadora. Eu repreendo todo espírito contrário a Cristo Jesus. Senhor, leva cativamente dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam entender, ó Deus, que os milagres eles advêm, Senhor, também, Senhor, de compromisso e de intimidade, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço. Amém. Então, falando aqui desse texto, né, a gente fala da viúva, e eu já ouvi várias pregações, eu já preguei várias vezes esse texto, e o marido morre, tá igual a mim, né? O marido morreu, a gente tem que rir da tristeza, se a gente ficar chorando é pior. Então a gente ri. A alegria do Senhor é a nossa força, entendeu? Eu estou triste, não infeliz. E essa mulher, ela chega a Eliseu, dizendo que o marido morreu, deixou uma dívida, e agora os filhos dela vão ser levados pelos credores como escravos. Pensa só, ela já tá com o luto, né, a morte de um marido. Hoje eu posso dizer pra você o que é a dor de perder um marido. Você que tem seu marido vivo aí, você não tá dando valor a ele. Deixa ele morrer que rapidinho tu valoriza. Rapidinho, ó, rola um amor, porque você vai ver a falta que faz. A gente só sente falta depois que a gente perde. Essa é que é a grande verdade. Então ela já tá sentindo a falta do marido que morreu, que era um homem que temia o Senhor, que era um homem que vivia lá na casa dos profetas, na escola dos profetas, e agora ela se vê na iminência de perder os seus filhos. E tudo isso dentro da lei, gente, não tá nada fora da lei, não. O credor estava certo de levar o filho dela, porque era lei, lá em Deuteronômio fala disso. E aí ela vai ao profeta para falar com ele: me ajuda. E o profeta
diz pra ela, o que você tem em casa? E ela fala assim, não tenho nada em casa, porque às vezes também a gente é meio desapercebida. Você vê, o homem vivia na escola de profetas, era um homem temente a Deus, mas a mulher não tinha muita noção da vida. Quantas mulheres que são sem noção na vida, gente? Quantos homens também não sabem nem o que tem dentro de casa. O que tu tem em casa? Eu não sei o que eu tenho dentro de casa, não. Sei não. Tem um pouquinho de azeite. Azeite naquela época era algo muito precioso. Era algo de importância. Porque ele era usado na alimentação, ele era usado para remédio, ele era usado para iluminação, ele era usado para os sacrifícios, ele era usado para tudo. Azeite era algo muito importante. Arrisco a dizer que era a especiaria mais importante daquele tempo, do tempo bíblico. O azeite era super importante. E hoje em dia, você que aceitou Jesus, que acha que não tem nada em casa, você tem azeite. Sara, eu tenho azeite? Tem. Não. O meu azeite aqui em casa acabou, o azeite, aquele do galo. Mas o Espírito Santo, ele tá aqui na minha casa. O Espírito Santo é azeite. Aí você decide a quantidade de azeite que você tem. Você tá cheio do Espírito Santo ou você tá com um pouquinho de Espírito Santo só? Pois é. Ela só tinha uma botija de azeite. E se a gente começar a observar esse texto, a gente vê que o ideal de Deus para a nossa vida é que a gente esteja com a casa cheia de vasilhas, cheias de azeite. E ela vai. Mas eu não quero falar nesse momento, porque eu sempre tive uma dúvida assim a respeito desse texto, coisa minha. Desde menina eu tinha uma dúvida com esse texto, eu ficava muito incomodada. E eu falava assim, sabe, Davi? Eu falava, nossa, Deus fez um milagre tão lindo aqui, o cara gastou demais, endividou. Olha como eu julgava, a gente julga às vezes o povo da Bíblia, né? A gente julga, né? A gente julga o irmão também, né? É pecado, eu não faço isso não, julga seu irmão não. E eu falava, nossa, esse homem endividado, coitado da viúva, ficou endividado, porque o homem gastou demais. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor que arrasou a cabeça do homem, falou que o homem não soube se organizar financeiramente. E eu falei, meu Deus, isso me incomodava. Gente, tem um texto na Bíblia que me incomodava, era esse aqui. Me incomodava muito. Mas Deus é bom, Deus traz. Por isso que eu falo pra você, gente. A palavra, quando ela é revelada, é um negócio muito legal. E o ano passado, a última pregação do ano passado, que eu preguei lá na Visão, beijo, pastora Cida, se estiver assistindo. Se não tiver, mande um beijo pra ela. Eu fui pregar lá e Deus me trouxe a revelação quem era o marido da viúva. Aí, quando eu fui conhecer o camarada, quando eu chegar no céu, vou bem pedir perdão pra ele. Porque eu julguei. Quando eu fui conhecer o camarada, eu fiquei com a cara ardendo de vergonha. Vai lá, em 1 Reis 18. 1 Reis 18, 3. Que nós vamos conhecer o cabra. O marido da viúva, que a gente só conhece a viúva, a gente não conhece o marido dela. Vamos conhecer o cabra. Vamos entender por que ele ficou endividado. Ele realmente se endividou. Mas quando você descobrir por que ele se endividou, você vai entender por que Deus fez aquele milagre tão sobrenatural na vida daquela mulher, na vida daquela família. Porque esse homem, ele era um homem que temia ao Senhor. E Deus mostrou para ele o caminho que ele tinha que seguir. E nem sempre o caminho que Deus tem pra gente seguir é um caminho fácil. Mas ele viu o bem que tinha que fazer e fez conforme Santiago fala. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele peca. E ele sabia o que ele tinha que fazer e ele fez. E você vai entender que a alma dele repousou na prosperidade, que os seus filhos herdaram a terra. Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. E para esses que temem ao Senhor, o Senhor fará com esses sua aliança. Às vezes você vê Deus abençoar o crente e você fala assim, nossa, fulaninho, parece que Deus só abençoa fulaninho, mas tu não sabe o estreito que o fulaninho passa para viver o que vive com Deus. Porque é intimidade. Quem tem intimidade com Deus não arrota intimidade. Vive e os outros veem.
Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de Obadias. Acabe chamou Obadias o mordomo. Olha aqui entre parênteses aqui. Obadias temia muito ao Senhor. Obadias trabalhava como mordomo do rei Acabe, matador de profeta. Mas ele não estava fechado com o rei Acabe. Ele, aqui, sabe, eu acho bonito que a Bíblia bota os detalhes para você. Ele temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Conta comigo, 100. Repete aí, 100 profetas. De 50 em 50. E os escondeu na caverna e os sustentou com pão e água. Obadias tinha o suficiente para ele e para sua família. A remuneração dele era suficiente. Mas quando ele vê que Jezabel vai matar os profetas do Senhor, ele vê o bem que ele pode fazer. E ele pega de 50 em 50. E ele esconde esses profetas na caverna. E tira do seu sustento. Tira do dinheiro do seu lar. Para salvar a vida dos amigos de Deus. Porque profetas são amigos de Deus. A Bíblia diz que quem recebe profeta na condição de profeta receberá galardão de profeta. E esse homem, temente ao Senhor, ele vê o caminho que Deus ensina para ele. Ele falou, não, eu tenho que cuidar desses profetas. Bota 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna. E daí advém a dívida. Porque pensa só, gente, se sustentar 100 profeta. Dá mais crédito, irmão, que como com a desgraça. Ele se endividou. E quando ele fez esse endividamento dele, ele não fez assim pensando, eu vou fazer isso porque lá na frente Deus vai fazer a minha família prosperar. Gente, o que Deus mais ama na vida, eu vivo isso sempre, é quando a gente se dedica a Ele, só querendo ver sua face sem querer ver suas mãos. Como Deus prospera. Se eu for contar tudo que Deus faz, você vai dizer assim, nossa, Deus abençoa ela. Pois é. Ele sustentou profeta. A dívida dele adveio de sustentar profetas. E aí, lá na frente, quando ele se encontra ainda com o profeta, ainda fala mais na frente aqui, diz de novo, ó. Aqui, parará. Aqui Elias, aqui ele está tratando com Elias, você vê, ele está tratando com Elias. Aí ele encontra a Elias e fala, Elias tem medo de ser morto, né? E ele fala, eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então a Bíblia fala aqui entre parênteses, ó, Obadias temia muito ao Senhor. E depois, ele mesmo fala para Elias, que Elias pode achar assim, esse homem é mordomo do Acabe, né? Vai dar a pista para capaz de Jezabel me matar. Ele falou, Elias, só assim não, ó. Eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. O cara que temia o Senhor, gente. Temia o Senhor. Temia o Senhor, era tão bom, que um dia ele estava na casa do mordomo, lá na casa do Acabe, servindo ao Acabe. No outro dia ele estava na escola de profeta. No outro dia ele estava no céu, porque o céu não é lixeira. Deus recolhe quem é bom. E Deus recolheu irmão Obadias. Chegar no céu, eu vou pedir perdão a ele, porque eu julguei muito ele, por causa desse texto. Como é que pode um homem, discípulo da casa dos profetas, morrer e deixar a mulher endividada? Mas eu entendi por que ele deixou essa dívida. Aleluia. E aí, Deus faz um milagre. E Deus faz um milagre, ele faz um milagre do jeito que ele tem que fazer. Porque
Todo mundo sabia que ele temia o Senhor. E quando você teme ao Senhor, tem uma expectativa muito grande em relação à tua vida. Eu entendo porque Deus mandou pedir vasilha para os vizinhos. Eu entendo. Eu entendo, sinceramente eu entendo. E conjecturando aqui e sabendo como o mundo é hoje, como o mundo é desde sempre, o homem era discípulo do profeta. Qual a fama do homem? Temia muito ao Senhor. De repente, quem é que bate na porta da viúva? Os credores. Havia uma expectativa diante daquela família. Ah lá, tá vendo? Ficou aí, ó, cuidando de crente. Se endividou todo para cuidar de crente. Deve ter sido chamado de trouxa. Gastou o dinheiro dele todo lá na época que Acabe estava querendo matar os profetas e ele foi cuidar dos profetas. Agora, olha a situação que está a família dele. Os filhos dele vão virar escravos. E aí Deus faz o quê? Manda teus filhos lá na casa do vizinho pegar a vasilha. Vasilha cheia? Não, vasilha vazia. Porque cada um dá o que quer. Cada um dá o que tem. Aleluia. E a expectativa dos vizinhos era ver os meninos saindo escravos. Então, vai lá. Pega a vasilha vazia lá, com aquele povo, se não tem nada para oferecer. Pega os tapaué deles. A gente serve a Deus, todo mundo tem expectativa na nossa família. Ah lá, serve a Deus, ah lá, agora Deus recolheu o marido dela, tá com Deus, querido, tá melhor que tu. Fica de olho. Ah, vamos ver, o filho tá bem hoje, vamos ver. Ah lá, quantas irmãs que sofrem isso, se dedicam na obra do Senhor. E quantas vezes os vizinhos com as vasilhas vazias, batendo, gente, coisa vazia faz barulho, vasilha faz barulho. Bate uma vasilha, só faz barulho. Ah lá, os filhos dela, crente lá do círculo de oração, e os filhos lá, tudo escravo do diabo. Ah lá. Então o profeta fala, Deus diz pro profeta Eliseu, Elias já tinha ido pro céu. Aí Deus fala pra Eliseu, ó, manda pegar a vasilha ali com os vizinhos. Aí o menino vai lá, pedir vasilha pro vizinho. Aí o vizinho dá um monte de vasilha pros vizinhos. E a mulher, ela tinha um convívio bom, viu? Porque ela conseguiu bastante vasilhas, tá, gente? Os vizinhos podem até ser uma prova. Os espectadores podem até ser uma prova. Mas tem um bom relacionamento com eles. No que depender de vós, se possível, tens pai com todos. Porque quando Jesus for fazer o teu milagre, vai que você precisa de vasilha. Aí você vai ter onde pegar. E aí, os meninos vão, pega as vasilhas. E aí o profeta diz direitinho pra ela, ó, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas. Tá vendo como eu tô falando pra você que vasilha vazia é diferente de vasilha cheia? E põe à parte as que estiverem cheias. Vasilha vazia não fica perto de vasilha cheia. Não adianta. É bíblico, tá aqui escrito no texto. Vasilha vazia faz muito barulho. Vasilha cheia não é barulhenta. Então você bota a vasilha cheia de um lado e você bota a vasilha vazia de outro lado. O teu milagre vai ser desse jeito. Esse tempo de pandemia, de restrição, Deus vai fazer prosperar tanto a vida dos servos dele, que tem temor a ele, que tem intimidade com ele. Oh, meu Deus! Que coisa linda vai ser o que Deus vai fazer na vida de quem tá ali com ele, ó, juntinho, coladinho dele. E perceba que o profeta não participa do milagre. Tem coisa, gente, que é dentro da casa da gente, a gente, com o nosso marido, quem tem, com nossos filhos. Eu só tenho um, aqui no caso tem a mamãe também. Ainda bem né? Ainda bem, né? Graças a Deus que eu tenho o meu milagre, que eu já contei o testemunho. Vai na live lá do Dia das Mães, você vai ver meu testemunho. Meu testemunho, eu amo o testemunho. Se deixar, eu conto de novo. Não, vou contar não. E aí, semana passada, irmãos. Semana passada, a live de semana passada era pra eu dar um cu de ação de graça. E eu esqueci que eu tava aqui com mamãe aqui, aí eu perdi o fio da meada. Tava com problema
para resolver nessa pandemia, que eu olhei o problema e fiquei assim, ó. Falei, Jesus, eu não vou conseguir resolver. Não vou. Esse problema aqui eu não vou conseguir resolver de jeito nenhum. E aí, eu conto isso para honra e para glória do meu Deus. Eu tava vindo para casa às 8h30 da noite, cansada. Porque eu tinha passado o dia todo correndo em Angra, tentando resolver os problemas. Porque vocês não têm noção da burocracia que é quando a gente fica viúva. E quando eu tava entrando na vila, o Senhor falou comigo. Vai para casa, congrega o povo no quarto, canta o hino 121 da harpa cristã. Mandei Samuel pegar o carrom. Nós cantamos o hino Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que vive em mim. Maravilhoso é, muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nós cantamos, o Samuel tocou, a mamãe cantou, eu cantei. E depois a mamãe cantou mais um louvor da harpa. E ali nós lemos o Salmo 121. Tudo tá no 121. E nós lemos o Salmo 121. E depois que nós lemos o Salmo 121, nós levantamos um clamor ao Senhor. E assim, quem olhava para mim e falava, Sara, era para você estar desesperada com esse problema. Gente, mas sabe quando você não consegue desesperar? Era eu. Tava crente que o meu Deus, que agora é meu marido, porque ele diz que ele é o marido das viúvas e o pai dos órfãos, ele ia resolver minha situação. Para honra e para glória do Senhor. Antes da agência bancária abrir, antes das 10 da manhã, o meu problema estava resolvido. E depois o gerente no banco falou para mim assim, nosso Deus, como Deus cuida de você. Ele resolveu o meu problema num dia. No outro dia, a agência dele fechou por causa do Covid. Tava esperando só resolver o meu problema. Resolveu o meu problema, fechou a agência. Mas eu tenho alimentado os meus profetas. Quem alimenta profeta não fica envergonhado. E ali ela começa começa o momento do milagre. E ela vai pegando as vasilhas vazias e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e você pensa que aí é outra coisa. Milagre de Deus na nossa vida mexe com o nosso, como é que eu posso falar? Com o nosso acomodação, com a nossa organização. Mexe com as nossas... Você acha que a casa da viúva continua arrumada? As coisas todas no mesmo lugar? Não! A decoração da casa dela agora era um monte de vasilha cheia de azeite. Era um monte de vasilha cheia de azeite. Cheia do que era mais precioso naquela época. E de uma hora para outra, ela se torna de uma viúva pobre, com os filhos prestes a serem escravos, para uma grande investidora, uma grande empresária do ramo do azeite. Aleluia. Deus multiplicou o azeite. Ela chegou para o credor, pagou a dívida dela. Os filhos dela não foram ser escravos. E os vizinhos que emprestaram os tapaué deles tiveram que ver aquilo que nós lemos. Aleluia. Ah, como é bom a presença de Deus. Como eu sinto a presença de Deus nessa tarde aqui. Eles tiveram que ver o que diz no Salmo 25. No versículo 12. O homem que teme ao Senhor, ele lhe instruirá o caminho que deve escolher. Obadias temia ao Senhor, foi instruído por Deus a alimentar 100 profetas e por isso se endividou. O Senhor recolhe Obadias. E aí vem o segundo versículo, que é o 13. Na prosperidade repousará a sua alma. A alma de Obadias repousa na prosperidade. Não repousa na vergonha. Porque quem teme ao Senhor, quem tem intimidade com Ele, não é envergonhado nem confundido.
e os seus descendentes herdam a terra. Os meninos iam ser escravos, viraram prósperos, empresários do ramo do azeite. Eliseu diz que ela e os filhos vão viver do resto. Irmãos, não era pouco azeite, era muito azeite. Tá precisando de remédio? Ah, tem azeite aqui. Vai lá na casa da viúva de Obadias, lá tem azeite. Iluminação, vai na viúva de Obadias, ela tem azeite. Alimentação, vai na viúva de Obadias, ela tem azeite. Porque o marido dela era conhecido como alguém que temia o Senhor. E no versículo 15 do Salmo 20, no 14 do Salmo 25, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor estava naquela família. Tanto que a intimidade, o milagre acontece na intimidade da casa. O milagre não acontece na escola de profetas. O milagre acontece dentro da casa dela, com a porta fechada, na intimidade. Tem milagres que acontecem na intimidade. O teu milagre, a gente está segregado em casa na pandemia. Vai buscar milagre. Vai multiplicar azeite. Você tem a oportunidade de, nesses dias, juntar essa galera aí e chamar o sobrenatural. Vai multiplicar azeite. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Obadias foi um homem que em vida, com o seu empreguinho lá certinho na casa do rei, ele se ocupou de alimentar profeta. E quem alimenta profeta descansa na prosperidade e a descendência herda a terra. Aleluia. Essa palavra que eu queria compartilhar com você, que estava queimando no meu coração. E eu quero dizer para você, tempo de pandemia é tempo de milagre. E o que vai vir depois também é tempo de milagre. Mas o milagre, a Bíblia é específica no tocante a milagre. Milagre só segue a quem crê. Milagre não segue fofoqueiro, contendeiro, malicioso, pecador, não. Milagre segue quem crê. Tá faltando milagre na tua vida? Dá uma olhadinha, faz o que Paulão fala, examine, pois o homem a si mesmo. Porque a Bíblia diz que os sinais, os milagres seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus. No nome de Jesus nós falaremos novas línguas. Nós vamos pegar em serpentes, vamos tomar negócio lá que tem veneno, vamos morrer. Vamos libertar os endemoniados. Vamos... Falei falar outras línguas? Falei. E é desse jeito. Mas é para quem crê. Se você crê, o milagre te segue. Se você não crê, o milagre não te segue. Então, vamos terminar. Cadê meu celular? Só mostrar o celular aqui, gente. Daiana, pega aquele celular aí em cima da cama. Vou terminar com o último louvor. Antes da gente terminar, do Canção e Louvor, que é muito lindo. Vocês depois vê a live deles. Muito bom, viu? Olha, o céu desce. Que negócio bom. E eu quero terminar essa live de hoje com esse louvor, do Canção e Louvor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque para milagre tem que ter fé, irmãos. Não adianta. Não adianta. Querer milagre sem ter fé. E também nem adianta querer servir a Deus sem fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não quer agradar a Deus? Então, cante esse louvor, bota na sua playlist aí que esse louvor é lindo pra caramba. Ó, eu amo esse louvor. Vai tocar já já. Pera o YouTube passar só o intervalo aqui. Pede pro Senhor aumentar a tua fé. Senhor, que nesses dias que eu tô aqui, me dá fé pra aumentar o azeite aqui nessa casa. E disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas
confesso que falhei. E que Até por um momento duvidei. Pois que o que fazes hoje eu não sei. mas saber Se confiar e descansar em ti. cante, aumente a minha fé, pra que eu possa ver que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei O que tu tens pra mim, o que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até Tá na live, respeita. Segue o impulsar. caminhos que o Senhor me fez trilhar. Vai, pode sair, você tá aqui com bobeira. Vai, Samuel, um caminho. Vai acabar o site. Quem? Tentando copiar os passos teus. Que até o teu silêncio é direção Pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé, para que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos, os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé Aleluia. e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor. Você viu que tem duas Diane, né?